Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, sejam todas e todos bem-vindos a esta comunicação. Eu me chamo Elis Denise Leles dos Santos, sou professora da Rede Estadual de Ensino no estado do Ceará, Brasil, e também sou professora e psicanalista. E essas informações vão justificar um pouco a área de interesse para esta comunicação, cujo título é a escuta psicanalítica como suporte ao docente. Dois pontos. Estratégias de manejo e vínculo com o estudante autista no cotidiano escolar. Então, a inclusão escolar dos estudantes autistas no ensino médio impõe muitos desafios que ultrapassam a esfera pedagógica e alcançam uma dimensão subjetiva, né, de todos os envolvidos. Frequentemente, o docente se vê diante de uma encruzilhada, porque, de um lado, temos as diretrizes técnicas e burocráticas, e do outro, a singularidade de cada estudante, que por vezes não responde aos estímulos convencionais. Então, Sigmund Freud já nos advertia que educar é uma das profissões impossíveis. No entanto, essa impossibilidade não deve ser lida como um vaticínio de fracasso, mas como reconhecimento que o ser humano possui um resto que escapa ao controle. No contexto do autismo, essa impossibilidade se manifesta na resistência do estudante ao laço social comum, o que pode gerar no professor um sentimento de angústia e até mesmo impotência. Então, a nossa proposta aqui não é oferecer novas técnicas de controle comportamental, por exemplo, mas propor a escuta psicanalítica como um dispositivo de suporte para que o docente possa sustentar sua função, sem entrar no esgotamento. Então, para pensarmos a viabilidade dessa escuta, no chão da escola, recorremos ao legado do psicanalista português João dos Santos. Em sua concepção, né, na sua pedagogia terapêutica, João dos Santos nos ensina que a escola pode e deve ser um ambiente suficientemente bom para a constituição do sujeito. Tá? Então, João dos Santos defendia que a relação pedagógica possui uma dimensão terapêutica intrínseca, não porque o professor deve atuar como psicólogo, mas porque o vínculo afetivo é o alicerce de qualquer aprendizado. No ensino médio, onde o adolescente autista busca tatear o seu lugar no mundo adulto, o professor torna-se uma figura de referência fundamental. Então, quando o docente compreende que o isolamento ou o interesse restrito do estudante não são afrontas à sua autoridade, mas formas de defesa subjetiva, ele consegue deslocar o seu olhar. Como aponta a psicanalista Maria Cristina Kupfer, trata-se de transformar a educação do sintoma em uma educação do sujeito. E no cotidiano escolar, a estratégia psicanalítica, por excelência, é um manejo de transferência. Jacques Lacan, né, também um grande psicanalista, nos ensina que a transferência é o que permite a circulação do saber. Para o estudante autista, o outro, né, um O maiúsculo, o outro social, é muitas vezes vivido como um invasivo. Portanto, o professor deve se posicionar como um parceiro,
tá? E o que isso significa na prática? Né? Nós temos 3 itens: o acolhimento do objeto de interesse, a função de suporte e a invenção singular. Então, o acolhimento do objeto de interesse, se o estudante possui interesse fixo, este não deve ser visto como um obstáculo ao currículo, mas como uma única ponte possível para o saber. E a função do suporte é quando o professor atua como um regulador da distância. Ele não invade o espaço do aluno, mas se faz presente, oferecendo uma previsibilidade que reduz a angústia, muito incomum em estudantes autistas. E o terceiro, a invenção singular. Cada encontro é único. A psicanálise convida o professor a ser um inventor de estratégias, validando o tempo próprio do sujeito autista, em vez de forçar uma norma cronológica. E, por fim, é importante olharmos para quem educa. Uma política de inclusão que não cuida da subjetividade do professor corre o risco de tornar-se meramente burocrática. O aporte psicanalítico contribui para a saúde mental do educador ao retirar o peso da perfeição, ao aceitar o impossível de Freud. O professor pode celebrar os pequenos deslocamentos, as pequenas vitórias do vínculo, em vez de se cobrar somente por metas de desempenho que ignoram a singularidade. No âmbito da gestão educacional, como no contexto da SEDUC Ceará, a inovação reside em promover espaços onde o técnico e o humano dialoguem. Inserir a escuta psicanalítica, por exemplo, nos processos formativos, é reconhecer que a inclusão é, antes de tudo, uma prática ética de hospitalidade ao diferente. Então, concluímos esta comunicação reforçando que a inclusão escolar ao adolescente autista no ensino médio é viável e potente quando sustentada pelo vínculo. A psicanálise nos oferece as lentes para ver além do diagnóstico e encontrar o sujeito. Quando o professor se sente amparado, teoricamente, para lidar com o que não funciona, ele recupera o prazer de ensinar e transforma a escola em um espaço de vida. Então, é esse o nosso recado, a nossa fala, e muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.